Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Carlos White. Já estamos aí na oitava edição do ADS Cast. E hoje, como sempre um convidado de alto nível para falar de marketing, para falar de negócios e afins, daquele assunto que a gente tanto gosta. E hoje não vai ser diferente, como sempre eu falo. Então hoje a gente vai trazer uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu já conheço há muito tempo e não é qualquer pessoa não. Tá? É um cara aí que tem uma experiência vasta em administração, em várias empresas que já passou, em empresas grandes, inclusive, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa área que a gente tanto gosta, que é a educação, um pouco de como do marketing digital, e vamos unir essa conversa toda. Eu apresento hoje vocês aí ao Daniel Pillman. Fala, Carlos, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade de estar participando do Edscast. Para mim é uma honra estar fazendo parte e espero que a gente tenha uma conversa super agradável aí, mostrando um pouquinho do que a gente faz e um pouco que a gente pode trazer também de insumo para a educação e como a gente pode ajudar esse Brasil a ficar melhor. Opa, tudo legal, hein, cara? Antes de nós começar, eu sempre faço aí um tira-tema rápido de cada convidado aí, só para o pessoal conhecer um pouquinho. Daniel, a gente já se conhece há um tempão, né, cara? A gente já se conhece aqui em 1991, 92, né? Eu acho que por aí. Foi na época que a gente andava de skate, né? A gente se conheceu andando de skate. A gente andava de skate, gente. Até isso eu já fiz, né? Então, assim, cara, o Daniel, ele era um cara que andava de skate na nossa turma, né, cara? A gente tinha uma turma aí, ele era de um outro bairro, nós de outro bairro, a gente se encontrava para andar de skate. Tinha aquela rivalidade do skate, não a rivalidade, mas tinha aquela competição de skate sempre foi um esporte muito competitivo, e o Daniel, para quem não sabe, ele andava muito bem, chegou uma hora ali que ele andava bem pra caramba, até ganhou um campeonato de skate que eu fiz, né, Daniel? O primeiro campeonato que eu ganhei, inclusive, foi o campeonato que você fez lá acho que foi na Escola Agrícola, né? Falando da Escola Agrícola, em Blumenau. Isso. E eu me lembro que foi muito marcante, assim, porque a gente vinha treinando ali numa pistinha que tu tinha feito ali num loteamento ali próximo, e ali foi a base pra gente começar tudo, né? É verdade. E, cara, me diz uma coisa, cara, o que o Daniel Pillman, como é que o Daniel Pillman que eu conheci, teve uma hora que a gente pega, claro, a gente evolui, né, saindo um pouquinho dessa parte do skate, anos 90 e tal, a gente morou, né, eu moro ainda, mas o Daniel, ele é de Blumenau, Santa Catarina, né, então por isso que a gente se conhece. E me diz um pouquinho, cara, como é que foi essa parte na qual que você... da sua experiência, né, de vendas, etc e tal, como é que isso foi te levar aí na época tanto do skate e tal, que você já trabalhava com vendas antes, tinha um pouquinho disso na tua veia, me conta um pouquinho aí, só para a gente ficar mais por dentro. Bom, eu acho que o skate ele teve um papel importante, né? Porque pouca gente sabe, mas o skate, além de ser competitivo, você precisa montar uma estratégia para conduzir como é que você vai chegar no teu objetivo, que é ganhar um campeonato, ou ir bem, né? Depende de cada um, né? Mas eu era muito competitivo, sempre fui muito competitivo, odiava errar, odiava perder. Então, era uma coisa que eu construía muito na minha cabeça, né? Então, isso trouxe como base, quando eu vi que eu não tinha mais talento para seguir adiante, como hoje os skatistas brasileiros são protagonistas, né? E naquela época, eu tenho certeza que a gente revelou muitos skatistas que vieram na geração pós a nossa, fez com que eu realmente acordasse para a vida e disse, você não vai ser um profissional igual esses caras, vai trabalhar, né? E aí foi onde a gente começou eu vi que tinha um pouco da afinidade de conhecer um pouco da área de vendas, eu me sentia muito confortável com vendas, sempre fui muito à vontade com trabalhar com vendas, mas principalmente desenvolvimento de times, né? Então, trabalhei em McDonald's, meu primeiro emprego foi no McDonald's, né? Fazendo chapinha de hambúrguer. Só interrompendo, antes do McDonald's você já tinha feito outras coisinhas que você me falou ali, vendeu na sim, rua, sim, mas na época, o McDonald's foi o primeiro emprego de carteira assinada, né? Na informalidade, para juntar uma grana, que naquela época a gente não tinha condição de ficar fazendo muita coisa, eu de vez em quando pegava carrinho de picolé para vender, porque eu morava em Florianópolis, e fazia pipa para poder ajudar, né? O que eu ganhava de valor, né? O picolé me trazia uma margem muito ruim. Né, o que me trazia resultado era as pipas. Então, quando eu conseguia embarcar uma pipa junto, tirava um dinheiro a mais para poder aproveitar aquele momento. Então, eu já despertava o desejo do cara do picolé e tentava trazer também a pipa. Enfim, uma coisa de menino, né, empreendedor da época que precisava juntar dinheiro. Né?
E sobrava algum dinheiro desse carrinho de picolé ou o lucro tu consumia tudo? Mas boa parte eu acho que eu já comia no caminho, né? Então acho que É a fita que verdade, eu sobrava um sei. dinheirinho. Compactua da mesma situação. Também tive uma fase aí, quando a gente é criança, né, cara, os pais incentivavam muito a gente a dar um passo de alguma forma. Eles sabiam que isso não era muito, mas era para a gente aprender a trabalhar, coisa e tal. E me fala uma coisa, agora vamos entrar mais um pouquinho para o papo que interessa, tá? Daniel Pillman aí já falou um pouquinho da experiência dele antes da carteira assinada, e você estava falando ali que você entrou no McDonald's, né? E depois, quando você estava no McDonald's, você fez uma faculdade, fez alguma coisa do tipo, assim? Em 97 eu comecei a cursar, eu passei no vestibular e cursei administração e depois eu concluí uma outra graduação em marketing e vendas, né? Eu formei pela Unisul lá em Florianópolis. Olha que legal. Mas nesse meio tempo eu comecei a trabalhar, trabalhei em Coca-Cola. A Coca-Cola foi a primeira grande oportunidade que eu tive para trabalhar com liderança, desenvolvimento de times. Depois eu fiz o startup da Claro, cara, uma operação enorme para poder fazer a operação da Claro na época que não existia a operadora Claro, existiam duas operadoras, que era a TIM e a Vivo, e eu fiz Tinha a startup GVT que era... também aqui no Sul, né? A GVT era fixa, né? Ela entrou posterior a nós, né? Que eu estou falando mais da linha de celulares mesmo, né? Na época, que tinham duas operadoras, e aí eu entrei com a Claro para fazer startup em Santa Catarina. Então eu saía... Isso é que ano minha já? operação era 2003 até 2008. Então dali, quando você estava do McDonald's ali, você já saltou ali, estava estudando, se formando, se preparando, aí em 2002 para frente você começou a... No McDonald's eu ainda andava de skate. Aí eu falei, isso não vai dar muito certo. Eu larguei o McDonald's para continuar andando de skate. Meu pai não gostou muito na época. Só comia lanche? Mas trabalhava muito e ganhava pouco, né? Mas foi uma primeira experiência importante para poder entender como é que funcionava a questão de organização, a questão de trabalhar numa multinacional. Foi muito legal nesse período, né? Mas fiz a Claro, depois da Claro trabalhei numa rede de varejo, que é em Joinville, né, que era a rede Salfer. Fui trabalhar como gerente de compras da linha de celulares e por boa parte de tempo eu trabalhei nessa linha de desenvolvimento de tecnologia. E de 2010 até 2016 eu trabalhei na TIM, né, fui diretor da TIM no interior de São Paulo e de São Paulo também, e cuidei da operação do sul do Brasil na linha de varejo. Então, a minha ascensão foi basicamente da saída dessa mudança, desse turnaround que eu tive que fazer de Salfer, das redes Salfer, mas fui trabalhando mais com o varejo, conhecendo um pouco mais do que era o varejo e depois me condicionando com todo o tempo de casa e com tudo que a gente foi conquistando as operações mais importantes da operação do Brasil, da TIM, que era São Paulo, né? Então, eu fiquei por lá também de 2013 até 2017. Né? Entendi. Aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, eu decidi fazer um sabático, que eu falei, eu preciso dar uma parada para organizar minha cabeça. Botei na minha cabeça o meu objetivo, tinha traçado o meu objetivo, eu falei, agora eu acho que eu preciso evoluir um pouco mais no aspecto de desenvolvimento pessoal. E fui para os Estados Unidos estudar durante 6 meses inglês mais voltado para negócio, e prometi que eu ia ficar fazendo um sabático de 1 ano. Eu juntei dinheiro para poder ficar esse 1 ano fora. Com 9 meses, eu recebi uma proposta para trabalhar no Facebook. Olha só, cara, com 40 anos de idade, eu fui convidado para trabalhar no isso. Facebook. Então, isso foi ali 2010, 2011 ali, né? Não, foi 2016 para 2017 até 2019. Foi quando eu fui para o Facebook. Tu trabalhou na TIM ali, né? Eu lembro da época da TIM. Sim, trabalhei na TIM, e aí depois eu vim para São Paulo, né, que é onde eu estou morando hoje, né? Morei em Campinas, fui diretor do interior de São Paulo, e depois fui diretor de São Paulo capital, e depois a operação de São Paulo inteira, que é a operação mais importante da TIM, né, com quase 35% do resultado. E aí eu saí para estudar fora. Quando eu fui para o Facebook, foi muito louco, porque imaginar olha como é que são as coisas, né? A gente tem que se preparar para o próximo passo, né? Eu poderia ter ficado ali e disse, vou descansar, vou curtir minha vida, vou pensar em fazer alguma coisa. Eu optei em me desenvolver numa fraqueza minha, que durante muito tempo eu não tive a oportunidade de falar inglês, né? Veja você que depois eu estava lá trabalhando com uma empresa que fala fluentemente inglês, e aí tive que me virar. Foi o pontapé que eu precisava realmente para poder dar um avançado na minha carreira. Foi meio que o timing perfeito, né?
Foi o timing perfeito, né? Então foi uma experiência, Facebook, uma experiência única na minha vida também, sabe? Foi uma coisa, um grande aprendizado que eu entrei no mundo do digital, de uma certa forma, construindo uma visão do setor de telecomunicações para dentro do Facebook. Eu fui o primeiro contratado do setor de telecom para dentro do Facebook para operar para as operadoras, né? Então foi um desafio bem interessante. E agora eu estou na Você Cogna que fez Educação. aquela negociação das telecoms para eles trabalhar junto ao Facebook com dados, etc e tal, foi isso? Sim, sim, sim. Eu participava dessas negociações, das rodadas de negociações. A minha função lá era chamada de client partner, nada mais era do que um representante comercial que, na verdade, tinha uma missão de levar o Facebook para dentro das telcos, né? Porque naquela época era um desafio, porque estava saindo da mídia off, começando a ir com muito mais apetite para a mídia on, para o digital, né? E naquela época as telecoms eram muito engessadas, elas eram predominantemente offline, né? Então, a nossa missão era realmente levar insights e informações que pudessem trazer para eles uma nova perspectiva de um modelo de conversão, para poder fazer uma virada de negócio. Foi quando começou realmente, de fato, as operadoras mudarem um pouco do investimento delas em mídia off para mídia on. Então, eu tive participação nisso. E também na construção de bots do WhatsApp, na época que o WhatsApp desenvolveu os bots das telecoms, que começaram a fazer todo o atendimento através de bot. É verdade. A gente implementou os primeiros cases globais dentro de telecom, foi junto com eu e mais meus parceiros, meus partners, né, da época, que acabaram implementando dentro das telecoms aqui no Brasil. E hoje, atualmente, ali, só agora que eles liberaram as APIs para todo mundo, etc e tal. Agora que as pessoas realmente estão podendo criar seus bots de forma regular, né? Antes era tudo umas gambiarras que a gente fazia e tal, até que a gente entrou nesse assunto, né? E tu vê quanto tempo leva do começo até o que é hoje, né? Demora bastante. Né? Mas você imagina, por exemplo, as telecoms que viviam com plano de pós-pago, né? Eram predominantemente, você pagava lá R$300 e tinha um volume X para consumir de dados e de voz. Eu lembro né? bem disso. Chega um WhatsApp e diz o seguinte: a partir de agora você não precisa nada, você pode falar, eu vou consumir da tua internet. Então, elas se sentiam injustiçadas de alguma maneira porque o WhatsApp estava tirando, de certa forma, a receita das operadoras. O que as operadoras tiveram que começar a fazer? Tiveram que entender essa dinâmica, como é que ia funcionar, e que foi o próximo passo, realmente, usando o WhatsApp realmente como um chamariz para atrair os novos consumidores. Né? O mercado de telecom hoje é diferente de outros mercados, como o mercado de educação, que eu estou fazendo parte hoje. O mercado de educação de telecom é 100% de densidade. Não existe ninguém que não tenha um celular hoje. Né? Tem gente que tem mais de uma linha, duas não tem linhas, nem como né? viver, né, cara? Então, assim, como é que se ganha desse jogo hoje, Carlos? Cara, é serviço. Quem melhor entrega serviço, quem traz a melhor condição para o cliente é o que vai se diferenciar. No caso do mercado de educação é completamente diferente. A gente tem só no Brasil uma de graduação de universidades, a gente está falando aí de quase 38 milhões de pessoas no Brasil que tem segundo grau completo e não concluíram a sua graduação. Né? Então, é um grande desafio. Então, é um processo de aprendizado e de evolução das telecoms e agora também mostrando para todo mundo como é que entrega serviço hoje, com mais velocidade, garantindo atendimento muito mais dinâmico para o consumidor. As coisas evoluíram muito, né? E, de certa forma, muito do que a gente trouxe de insight lá no passado, através de ferramentas que tinha o Facebook. Facebook tinha uma ferramenta fantástica, talvez tu nunca tenha ouvido, e olha que você é um expert na parte de digital, que se chamava Actable Insights. É uma ferramenta exclusiva para a telecom que ela levava todo tipo de informação para as operadoras. Por exemplo, o Carlos é usuário de operadora TIM. Saía para ir para a operadora Vivo com um iPhone, gastava 5 horas usando a sua internet. Que tipo de público é esse? É um público mais segmentado? Eu nunca tive esse acesso, mas eu vi essa ferramenta funcionando, sabe aonde? Eu acho que talvez era algo assim, só que do meu lado. Quando eu fiz ads na Vivo, que eu tinha um cliente que a gente fez ads na Vivo e aparecia alguma coisa disso aí, não era esse nome, mas ela mostrava algum tipo de conexão direta com a plataforma da Meta, que na época era só Facebook, né? Isso era muito importante para as operadoras, porque elas começaram a ter uma leitura dinâmica do que era, né? Por exemplo, todos os órgãos reguladores demonstram lá o quanto vendeu as operadoras, que eles demonstram, né? Então é um jogo meio que de rouba-monte ali, eles publicavam as suas bases de clientes de acordo com a necessidade deles e com a estratégia de cada uma das operadoras.
a vida do Facebook era uma vida real. Você era a pessoa que entrava e fazia o login com o seu Facebook. Todo mundo faz login lá com o seu Facebook, com o seu Instagram hoje, né? Sim. Então, é a partir daquele dado que a gente começava a alimentar as informações das telecoms e dizia: você está perdendo cliente, você está atraindo mais clientes, você está perdendo cliente de um Android para iOS, e assim se construía todas as estratégias voltadas para telecom no setor, junto com o Facebook, né? Pô, bem interessante isso aí. E deve ter sido uma experiência incrível, né? Me fala uma coisa, depois do Facebook você deu um tempo, foi viajar, fez alguma coisa, ou você já saiu dessa e já foi para uma outra? Porque você teve um contrato por um tempo, eu acho, ali no Facebook, né? Encerrou quando acabou a sua função, ou você saiu do Facebook que você queria? Em 2 anos eu comecei a migrar a minha função do Facebook para outras experiências. Eu tinha recebido 2 propostas ao mesmo tempo para sair, e cara, é uma coisa que pouca gente sabe. Eu fui a Varsóvia ainda para poder participar do processo de uma entrevista final na Polônia. Cara, fui para lá. Não é na Bielorrússia? É na Polônia. É na Polônia. Na Polônia, eu sei que é esses lugares aí, cara. Para ser country manager de uma operação na Espanha, para tomar conta de uma operação na Espanha. E por uma decisão, questão pessoal mesmo, acabou que na época a gente declinou dessa decisão, e eu acabei pousando em Guarulhos. No outro dia eu estava trabalhando na Cogna, e é onde eu fui trabalhar com educação, que é um mercado fascinante, cara. É um negócio completamente diferente de tudo, nós já vamos a minha chegar vida ali. por inteiro. Então, Daniel, quando a gente meio que voltou a se falar, a gente nunca se deixou de se falar. A gente sempre falou por Instagram, a gente sempre mandando vídeo de skate um pro outro. Aí um certo dia eu acho que eu vi você postando alguma coisa que você estava no Afiliados Brasil. E você não sabia nada sobre o outro lado que eu fazia. Você me conhecia como o Cabeça, o cara que andava de skate, meu apelido é Cabeça. O DJ. Ele até brincou comigo ontem, ele falou, cara, vai ser foda, como é que eu vou ficar te chamando de Carlos, cara? Eu falei, cara, vai acostumando aí. Aqui é uma coisa, né? É assim que funciona. E assim, daí quando eu peguei e vi ele no Afiliados do Brasil, começo do ano, foi começo do ano passado, eu digo, né? Foi em 2023, falei, olha o que o Daniel tá fazendo lá. Aí eu mandei uma mensagenzinha para ele. Foi daí que a gente começou a falar sobre esse outro mundo, né? E daí eu comecei a trocar ideia com ele e descobri várias coisas que ele na Cogna hoje, tá? Que ele estava indo lá, eu acho, para conhecer o mercado de afiliados, alguma coisa desse tipo. Conta um pouquinho para a gente aqui da tua experiência de estar na Cogna e começar a trazer esse nosso mundo dos afiliados. Na real, isso é uma coisa que já existe há muito tempo, né? Mas você estar num evento digital, que aquilo é um evento 100% digital, né, cara? Todo mundo trabalha com internet, vendas por internet, de produto físico, digital, etc e tal. Mas qual foi a tua experiência lá quando tu foi lá pela primeira vez? Eu não sei se tu conhecia esse mercado daquela forma ali, ou só sabia que era um afiliado, mas não tinha visto na prática. Conta um pouquinho dessa experiência, que vai ser muito legal para a gente continuar a conversa aqui. Bom, deixa eu dar um passo atrás para poder explicar um pouco o que é a Cogna, né? As pessoas talvez não conheçam a Cogna, mas assim, a Cogna é a maior empresa de educação do Brasil. Ela é dona ela faz parte de um grupo onde tem as faculdades, por exemplo, a Unopar, a Anhanguera, que são grandes grupos de universidades do Brasil, e aí a gente tem aproximadamente mais de 1 milhão de alunos aí por todo esse Brasilzão. Caramba! E é uma potência. E quando eu entrei para cuidar de um canal, era um canal super importante, que era o canal de Polos Parceiros, e depois de 2 anos trabalhando no canal de Polos Parceiros, eu fui convidado para expandir um canal novo, que era um canal que era uma plataforma chamada Consultoria Educação, dentro da Cogna. A Consultoria Educação é uma plataforma que ela foi criada justamente para poder levar renda e educação a mais de 3 mil cidades do Brasil. Esse é o meu objetivo. Né? Então eu digo até que tem um slogan que a gente fala que qual é o nosso propósito, né? Que é transformar a vida das pessoas através da educação, de preferência levando renda para ela, né? Então se criou uma plataforma que as pessoas pudessem se inscrever, baixar o app, se inscrever na nossa plataforma e começar a entender um pouco desse mundo de educação e vender educação num modelo de remuneração super agressivo. Então, só que vender educação, Carlos, é completamente diferente de você vender qualquer outro tipo de produto. Sabe por quê? Porque ninguém acorda. O brasileiro, né, por si só, infelizmente, não acorda e diz assim, hoje eu vou estudar veterinária.
Não, é uma coisa extremamente É uma complexa, real. né? Se você parar para pensar, é uma realidade do brasileiro, né? O brasileiro, por exemplo, se ele perde o É emprego, qual é cultural, a né? primeira prioridade dele? Qual é a primeira prioridade do brasileiro se ele perde o emprego? Ao invés de ele investir na educação, o que ele faz? Ele abandona a educação para poder segurar o dinheiro, né? E infelizmente isso é o que acontece na cultura nossa do nosso país. A gente lá, quando a gente foi para a feira de afiliados, que foi, cara, a gente estava chegando num momento que eu dizia assim, a gente na plataforma da consultoria de educação durante 2 anos a gente cresceu, a gente fez mais de 230 mil matrículas feitas pelo modelo de afiliados. Então o negócio que Caramba, mas cresceu como é que muito. vocês trouxeram esse pessoal todo aí? Isso antes do Afiliados Brasil ou depois? Foi antes do Afiliados Brasil, foi bem antes do Afiliados Ah, Brasil. A gente começou a trazer. O Afiliados Brasil marca uma passagem importante de a gente fazer o seguinte: eu não consigo crescer mais se eu não for tentar inventar um modelo diferenciado, que é um modelo de afiliados, uhum. que é uma prospecção mais de mar aberto. Eu preciso ir no dígito com uma segmentação um pouco mais voltada para o público que queira entender esse negócio. Imagina, o nosso público é um público completamente do modelo de afiliados, e lá ficou muito claro isso para mim. Mas eu tenho que entender desse mercado, para quê? Porque eu tenho, de certa forma, alguma coisa que vai fazer sinergia com o que a gente faz hoje, né? Então, qual é o meu grande produto hoje, né? Eu vendo eu vendo graduação, vendo curso técnico, vendo profissionalizante, mas também pós-graduação, mas também tem uma outra missão dentro dessa plataforma, que é atrair novos consultores. E como é que a gente faz para atrair novos consultores se a gente vai só para aquele segmento da educação? Eu vou falar muito com as pessoas muito próximas da educação, mas quem nunca ouviu falar em educação e não sabe nada de vender de educação é complexo, né? Se imagina para estudar é complexo, imagina para vender para um brasileiro a educação. Mas a gente acabou construindo um modelo super leve, de fácil entendimento, com uma remuneração extremamente agressiva. A gente paga a primeira mensalidade que for vendida de um curso de 100% online, num curso semipresencial e num curso presencial, batendo até R$ 300 de comissão para um curso vendido. Então, assim, Caramba. tem Isso, gente isso que... no caso a pessoa desculpa te interromper. No caso a pessoa ela é afiliada, mas ela é aluna, ela vira afiliada, ela pode ganhar uma Não, mensalidade, é isso? Não? ela não é aluna, eu preciso trabalhar, eu preciso arrumar algum propósito para mim, eu estou sem renda, eu preciso, ela foi, Essa descobriu pessoa ela vai o nosso convencer alguém a aplicativo, estudar. a missão dela imagina uma vendedora da Avon, imagina uma vendedora de Natura, que você vai lá e a pessoa vai e faz o pedido, é um modelo mais digital voltado para a educação, mas é a mesma proposta, levar para pessoas que têm que tenham simplicidade na venda e poder levar a educação de acordo com aquilo que atende a demanda e as necessidades de cada uma das regiões. Por exemplo, por que dá muito certo vender educação em algumas áreas? Porque tem uma pessoa que vende educação para aquelas pessoas da comunidade dela. Principalmente, por exemplo, aqui em São Paulo tem muita favela. Então, a pessoa de dentro Tem ali a mesma consegue... Não, linguagem, né? exatamente, eu não consigo chegar nessa pessoa do mesmo jeito que a pessoa vai chegar lá. Então, pô, o Carlos mora na favela. Carlos, você vai deixar seus filhos deixar de estudar? Não, bota ele para estudar e nós vamos contar. E aqui começa uma história de crescimento. É a mesma coisa que o modelo que Natura e Avon fazem, por exemplo, as mulheres, né, estão lá na sua manicure, estão na estética delas, chega ali uns pedidos, falam fazendo pedido. É um modelo muito similar a isso. Só que completamente, você faz toda a tua ativação, toda a tua venda dentro da palma, no celular. Então, o teu escritório é na palma da sua mão. O modelo, quando a gente foi para a feira de afiliados, foi como é que eu descubro um modelo adicional a isso, né? Que eu preciso expandir, eu preciso crescer de maneira exponencial esse negócio de atração de novos consultores. Eu bato 2.500, 2.800 consultores que fazem esse tipo de venda, mas eu quero ter uma proposta para 5.000 agora para esse ano de 2024. Como é que eu vou fazer isso? E eu comecei a mudar, entender um pouco do conceito do digital, em consigo modelos de afiliados, tentar entender um pouco o que faz, por exemplo, Hotmart, o que faz um Hadouken, tentar entender um pouco da metodologia do negócio para ver se eu consigo transpor alguma coisa para dentro do nosso negócio. E isso já começou a fazer e está dando muito certo. A gente já começou a fazer segmentações voltadas para os públicos que têm, por exemplo, no Brasil tem 30 milhões de pessoas que vivem já de modelo de afiliado ou que venda qualquer tipo de produto por celular. Olha que dado importante. Como é que eu faço para Cara, é atrair esse animal isso tipo aí. de pessoas? E a gente tem um grande desafio. Por exemplo, não sei se você sabe, no Brasil, a gente tem mais de 9 milhões de mães solos, Carlos.
E assim, a predominância da nossa plataforma, na boa parte das pessoas, é mãe solo. Só que eu não consigo expandir mais por mãe solo por um processo que é o Bolsa Família. Porque a gente tem uma necessidade de ter o MEI, e uma vez que eu tenho um MEI, eu acabo perdendo o benefício. Então as pessoas optam, infelizmente, para ficar no benefício do governo e deixam de ter a oportunidade de ganhar uma renda muito maior. Né? Não sabia disso. Por exemplo, no nosso caso, por exemplo, tem uma média hoje que um consultor inicial ganha na faixa de R$1.800, R$1.900 por mês, aí, fazendo matrícula, trabalhando direitinho. Mas eu tenho consultores que ganham 50 pau, cara. Caramba. É muito dinheiro. Então, o que ele faz? Ele faz o que ele o salário de um diretor aí de empresa. Não, exatamente. E é diretor de multinacional, e com uma fluência e muito estudo para poder chegar lá. O que ele criou? Ele criou uma forma de poder fazer com que ele entendesse um pouco da segmentação do público-alvo dele, começou a ir mais no detalhe de como é que eu invisto meu dinheiro com as campanhas para poder setar o público, para poder levar esse cara até dentro do meu WhatsApp para eu poder trabalhar todo o meu funil de vendas. Então, esse modelo de plataforma também tem funil de venda, como qualquer estratégia que tem de modelo de afiliado, né? A gente tem um funil de inscritos, um funil de aprovados e um de matriculados, que é uma coisa muito parecida com quem tem hoje os modelos de negócio, só que numa metodologia, uma nomenclatura. Muda um pouquinho a transição do negócio ali, mas é praticamente a mesma coisa. E quem faz bem isso dentro das nossas plataformas, dos nossos modelos de afiliados, está se dando muito bem. E assim, é muito legal porque você vê pessoas muito simples, Carlos. São pessoas que nunca tiveram uma grande oportunidade. A gente ouve testemunhos das pessoas que são emocionantes, de pessoas, por exemplo, que nunca tiveram a oportunidade de ver o mar e saem de uma região que nem aí de Chapecó, por exemplo. Eu tenho uma das melhores vendedoras que a gente tem no Brasil. Ela nunca teve oportunidade. Hoje ela mora numa casa com piscina, ela proporciona para os filhos hoje uma condição de venda, levou os filhos para conhecer o mar pela primeira vez, alugou uma casa na praia por 10 dias. Pode parecer bobagem, mas a gente trabalha com o sonho das pessoas. Né? Isso ajuda a transformar. Ao mesmo tempo que a gente vê casos como essa que eu citei, eu vejo de pessoas que saíram do consultoria de educação porque levantaram o dinheiro deles para montar o restaurante, que era o grande sonho da vida dele. Né? Então, por quê? Porque entrava justamente dentro desse cluster de pessoas que têm uma remuneração mais elevada e conseguiram fazer disso uma forma de atrair dinheiro para poder tocar o negócio deles em paralelo. Né? Então é um desafio e é muito gostoso quando você vê, por exemplo, a pessoa dizer assim: pô, eu fiz o aniversário do meu filho. Eu paguei o aniversário do meu filho com dinheiro que veio da plataforma da consultoria de educação. Então isso mexe com o nosso ego, cara, porque quando a gente leva o propósito para as pessoas, levar educação é um negócio que você tem a oportunidade de transformar o Brasil. O país, não existe outra forma de a gente levar o país para um desenvolvimento contínuo se não for pela educação. Pode você montar todas as políticas econômicas, mudar governo, se não tiver gente preparada para seguir os próximos passos, a gente não vai avançar. Né? Então, a educação é mainstream para o sucesso do Brasil. Eu vou te falar, Daniel, o próprio mercado de afiliados em si, ele cresceu muito, esse lance de educação à distância, né? Não é uma formação, mas é a educação. Muita gente, mas muita gente do mesmo formato de pessoa que você acabou de falar. Eu conheço muita gente assim, cara, que é até muito maior, e é tudo por causa da oportunidade dessa revolução digital e desse sistema do mundo de afiliados, comissões, né? Comissões agressivas, muitas vezes. E isso é incrível, cara, que vocês conseguiram enxergar isso e trazer isso para uma multinacional, né? Porque para as multinacionais é uma coisa, para elas parece que não é que é novo, mas parece que muitas delas, elas meio que, será que isso vai, não vai? E vocês tiveram a visão, né? E implantaram isso rapidamente, aí, eu acredito que há pouco tempo, né? Não muito tempo, e vocês já estão colhendo os frutos, pelo que eu estou vendo, né? Porque, pô, alguém ganhar de comissão 50 pau por mês, cara, isso é uma boa de uma grana. A gente começou, a plataforma entrou no ar em 2021, a gente está em 2024. Né? A gente já está batendo agora quase 300 mil matrículas aí só oriundas desse negócio, né? Então, e de certa forma, eu vou dar um dado para você, assim que eu vou falar aqui para vocês. Pode falar. Só o ano de 2023 a gente pagou mais de 15 milhões de reais em comissão para os nossos consultores. Putz. Então, é muito agressivo, é um mercado gigantesco e pode crescer muito mais. É muito dinheiro para comissão, sabia? É bastante. É muito dinheiro, mas qual é a grande sacada no negócio?
é um modelo variável. Eu pago se vender. Então, eu não tenho que ter uma estrutura física de uma universidade, eu não preciso estar colocando um investimento numa estrutura física de um polo. O que eu vou? Eu vou a mar aberto levar educação. E eu não tenho nenhum tipo de trava, porque eu posso levar qualquer tipo de produto que eu possa levar para o Brasil inteiro, mesmo onde não tenha uma universidade nossa, porque você pode usar do adjunto do 100% online. Pode usar. Né? Internet, então, celular, aplicativo, né? E foi. Nós temos um produto que é o Anhanguera da Allplay, que você usa sem necessidade de usar dados da internet. Então, o que acontece na grande parte, por exemplo, vou dar exemplo aqui de São Paulo, né? Para se deslocar em São Paulo, você gasta 3 horas, às vezes, para ir para o trabalho, né? Eu, da minha casa aqui, se eu sair 7 horas, eu não consigo chegar às 9 do escritório na Paulista. Então, o que as pessoas fazem quando estão dentro das suas conduções, no trem? Eles pegam, ao invés de estar vendo Netflix, de estar vendo qualquer tipo de coisa no Instagram, estão estudando. E aí, vou ficar 3 horas que eu estou estudando, vou fazer minhas atividades ali e eu consigo antecipar todos os meus movimentos para poder me graduar mais rápido. Então, isso te proporciona uma graduação, a partir de 2 anos de graduação você já está formado, cara. Então, o mercado de educação, ele vem se transformando também. Você falou aí do modelo de afiliados, né, de como mudou o modelo de afiliados, mas a educação se tornou um assunto extremamente estratégico nas empresas, né, de afiliados, de vender conteúdo. Isso tudo por conta do marco da educação em 2019, quando a educação disse assim, a partir de hoje, qualquer um pode ser uma IES, pode vender educação. Né? Esse mercado tem um mercado regulado e tem um mercado não regulado. Então, abriram-se muitas oportunidades. Você vê vários, né? A gente está acostumado a ver vários palestrantes, vários caras aí que cresceram muito a partir desse dinheiro, dessa virada de chave, né? Então, tem gente que vende uma série de coisas que é até difícil de acreditar. Né? Eu vou te falar, o mercado de afiliados, para mim, realmente mudou minha vida também, tá? Eu conheci o mercado de afiliados em 2010, e no mesmo ano eu já dei uma voada legal, assim, de ter resultados bem expressivos, mas isso era uma época que você conseguia ter muito resultado, né, como afiliado, sem fazer muito esforço e sem saber o que estava fazendo. Eu acho que eu te comentei isso uma hora, né, que eu naquela época eu não sabia o que estava fazendo e tal, e depois meio que começou a não dar muito certo, e depois eu fui voltar mesmo ali só em 2013, 2014, mas eu fui realmente estourar a boca do balão 2017 para frente. Ali, cara, mas ali também foi algo que, ao mesmo tempo que estourou a boca do balão, foi quando você mesmo estava falando ali, naquela época ali, quando as internets começaram a ficar acessíveis para quem tinha um celular muito barato, não precisava mais comprar aqueles grandes pacotes de dados, tinha já aqueles pacotes, pelo menos pelo WhatsApp a pessoa fala, sabe? A navegação do Facebook era, eu acho, gratuita, eu acho que até em rede social, algumas redes, né? Também tinha. Sim. Então, isso fez com que esse mercado digital e esse consumo de educação online, cara, cresceu muito. 2019 para 2020 nem se fala, né, cara? 2020 foi assim, ó, foi ali que eu virei o negócio todo, né? Mas eu vou te falar, inclusive, cara, tu falou ali uma hora ali, só para ilustrar, uma hora você falou ali de mães solteiras, né? Eu criei em 2020 um produto para mamães aprender a ganhar dinheiro em casa. Eu criei em 2020. Que demais, cara. Era um negócio baratinho e tal, que eu criei, e foi muito legal, foi uma experiência bem magnífica. Eu nunca tinha feito nada de um ticket tão baixo, mas era um mercado... Mas você mexe com propósito, né, cara? Você mexe com propósito. Então, era aquele momento ruim. Você saber que você está melhorando a vida de uma... Você mexendo, você mexe com a vida da pessoa, né? Nós estava passando, todo mundo ali, né? E me bateu essa ideia. No entanto que eu criei muitas outras coisas, mas essa foi a que mais mexeu comigo, porque eu tinha um time de 16 atendentes na época, no WhatsApp, e tinha 2 que cuidavam desse produto, também recebiam mensagem desse produto, que ele era um produto mais de lado, assim. E eles falavam que as pessoas mandavam mensagem agradecendo, as mamães e tal, nossa, salvou meu negócio, que eu aprendi agora a fazer... não sei o que lá, e cara, eu não acompanhei tão de perto porque tinha quem estava acompanhando, mas cara, foi uma experiência muito legal. E me conta uma coisa, com essa mudança toda aí, que assim, a Cogna, ela sempre foi ela era educação offline, ou ela sempre já nasceu online, assim? Ou vocês estão implementando isso?
Não, ela sempre foi predominantemente presencial, né? Em Ah, tá. 2000 em 2003, por volta de 2003, 2004, começou-se os primeiros homologações de cursos EAD. E aí, aos pouquinhos, foi elevando a participação do EAD. O EAD, durante muitos anos, foi muito, como é que eu posso dizer? Teve muito preconceito com o ensino à distância, porque as pessoas diziam que não valia o mesmo peso de canudo, ou o diploma não vale o mesmo Isso tanto eu de ouvi uma muito também. graduação presencial. Isso eu Durante ouvi muito. muitos anos se ouviu isso, né? O que Preconceito aconteceu bem alto, durante assim. muito? Depois que teve esse marco da educação em 2019, o modelo começou a mudar um pouco. Né? A estratégia muito era de, por exemplo, uma estratégia muito mais farmer, né? Que é o farmer, né? É aquele vendedor que espera o aluno chegar lá e dizer, por favor, eu quero estudar com vocês. Esse modelo acabou em 2019 porque ele disse assim, meu amigo, se você não se virar e não buscar o aluno, você está ferrado, você vai quebrar. Tá, pô. Né? Então, e agora se existe uma estratégia hunter, né, de poder buscar esse aluno mais para lá. Só que ao mesmo tempo criou-se outras oportunidades e o EAD começou a ver com a parte de toda a parte de digitalização e da parte do crescimento da IoT, das internet das coisas, do desenvolvimento de tudo, cada vez ficou mais dinâmico o nosso mundo. A gente faz muito mais coisa pelo celular, né? Teve uma época que ninguém mais usava computador, agora voltou mais a usar, mas tinha uma época que o celular se tornou uma coisa muito predominante, é uma extensão do corpo, né? E o que aconteceu durante esse período da pandemia, que foi o quê? Cara, as universidades estavam fechadas, como é que vão fazer? Tem que continuar estudando. O que a gente fez? Pô, e a partir desse momento teve uma boca de jacaré, abriu uma boca de jacaré e realmente o crescimento do modelo de 100% online cresceu de maneira exorbitante, cresceu demais. Né? Muita E gente hoje veio a ela é conhecer pela predominante. primeira vez também, né? Porque muita gente tinha preconceito, mas foi obrigada a estudar, né, no online. Exatamente, e assim, se formou e com o mesmo conceito de nota 5 que tem, com o conceito de nota 4 e 5 que tem. E já fizeram várias pesquisas com aluno que se formou em EAD e aluno presencial, e a nota é muito similar. Não existe o aluno que aplica a mesma prova, derruba. Não. Quem trabalha no modelo 100% online é porque tem a necessidade. Geralmente são pessoas que precisam trabalhar, que não conseguem ir para uma escola porque têm filhos, são gente de público C e D com renda de até 2.000, 3.000 reais. Então tem que se virar do jeito que pode, cara. É cobrar o escanteio e fazer o gol de cabeça ao mesmo tempo, é trocar o pneu com o carro, com o carro andando, né? Então a dinâmica do 100% online mudou o setor de educação de certa forma, né? E avança de uma maneira muito forte. Esse ano a gente está começando a perceber um movimento também de voltar para o presencial, de pessoas sentindo a necessidade de quê? Qual é a grande vantagem do presencial? Relacionamento, construção de network, ter a oportunidade de trocar uma ideia um pouquinho a mais com o professor, de conversar com as pessoas. 100% online não te permite você fazer isso, né? Porque se você vai lá, faz a tua graduação, se forma e vira a chave. Só que o mais importante de tudo isso é que assim, todo mundo que se forma, Carlos, chega a ganhar até 150% a mais de salário. Olha que dado importante. Olha como a educação transforma. Tem um outro dado que é importante, que assim, a gente vive aí numa variação aí de desemprego no Brasil em torno de 10, 11%, né? As pessoas que têm graduação, esse número cai para 5%. É um Ah, número que ele se isso despenca é evidente, né? quase 50%. Né? Você está muito mais bem preparado. Quem tiver melhor preparado no mercado vai se manter ou vai ter mais facilidade de sustentar. Infelizmente, a graduação hoje, em algumas operações, São Paulo é um mercado extremamente competitivo. Hoje, muitas empresas nem cogitam mais a questão do inglês. O cara já tem que nascer com o inglês embarcado. Se você não está preparado para o inglês, dificilmente você vai conseguir uma posição de ponta de carreira dentro de São Paulo. Né? Sim. E é o que, então, hoje tem o avanço da educação que você consegue desenvolver a parte de inglês sem precisar também ir hoje tem tanta metodologia que até os próprios modelos de afiliados vendem muito bem, que você consegue aprender inglês de uma maneira muito diferente do modelo tradicional que a gente vendia, que era dentro da sala de aula, lendo livro, É um decorando. inglês mais Hoje, rápido de se aprender, talvez, não digo isso, é isso, exato, né? exato. Porque Hoje você vai com a dinâmica, hoje entende como é que funciona o cérebro para poder entender o conceito das coisas. Antigamente tinha um trivial. Você vai olhar, vai ler, vai decorar e aquilo ali vai fazer uma prova em cima disso. Então hoje as pessoas estão muito mais rápidas, né? Eu tenho meus filhos, né? Eu tenho gêmeos, né? Minha filha fala fluente, com 12 anos de idade, né? caramba. E nunca estudou. Foi agora esse ano que ela foi fazer o aperfeiçoamento, mas assim, nunca estudou, foi aprendendo. Eu A vejo ela criançada jogando hoje, né, Daniel? A criançada. Carlos, é tempo que a gente andava de skate, eles estão dentro de um VR hoje, cara. Dentro de um VR e estão falando inglês, disputando o Né? campeonato de Nessa jogos de época, games com com um 12 anos, eu gringo. tava comendo terra. E a gente tava, cara, chegava em casa sujo, levava porrada ainda, porque chegava de noite em casa, saía de cedo e só voltava à noite.
Hoje É verdade. muda, tudo vai mudando, né? E as pessoas, o mundo mudou, né? Infelizmente, assim, muita coisa mudou. Eu tenho muita saudade de muitas coisas do passado que, infelizmente, meus filhos não vão conseguir viver porque eles estão numa outro tipo de geração, né? Uma vibe completamente diferente, né? Que o digital faz parte, coisa que a gente não viveu. A gente começou a viver isso muito próximo do que eles estão vivendo hoje, né? E me diz uma coisa, cara, ali com a Cogna, toda essa adaptação que eles tiveram, eles adotaram, como é que foi assim para eles entrar no mercado? Eles entraram, além do mercado de afiliados, assim, eles entraram com um marketing bem pesado, como é que foi assim? Tu chegou a participar dessa época deles, assim, como quando eles realmente tiveram essa ascensão, vamos falar um pouquinho do marketing, né? Não da estratégia que vocês usaram, mas sim como é que foi o impacto no digital, como foi o volume de pessoas chegando através do marketing, né, no marketing digital, que a gente falou de afiliados até agora, de adesão de clientes através de afiliação, mas isso também foi através de marketing digital. Mas como a Cogna vê isso hoje, né, a Cogna Educação no modo geral, como é que ela viu isso, sendo que ela já vem lá de 2004, tu falou, né, 2004, 2005 ali, então ela viu essa virada de jogo, porque hoje em dia o digital é maior que o presencial, acredito eu ou não, ou eu falei besteira, eu sou ignorante, né? Não, mas é isso mesmo, você tem razão. Hoje a predominância é muito maior nos cursos 100% online, vende mais. Mas o que traz mais valor para dentro da companhia são os cursos presenciais. O ticket médio é muito mais alto, né? Por isso que é importante para as instituições de ensino no Brasil terem a presencialidade. Por quê? Porque tem um ticket médio muito mais alto. Você vai, por exemplo, um curso de direito de parte de 899, 799, um curso de administração, você tem aí a partir de 149, 159, 169. Né? Então você tem que trazer 10 alunos para poder fazer o mesmo ticket médio de um aluno de presencial. Então, como é que você vai buscar isso, né? Então, isso se derruba muito do conceito que a gente vinha fazendo. Até 2019, a gente era muito predominante em out of home. A gente trabalhava muito, muito mercado offline. Pouco, a gente não explorava nada quase do digital. Era uma parte de consideração, uma querela só para as pessoas verem lá, de awareness, para dar um pouquinho de visibilidade do que era. Hoje, cara, existe uma área super relevante na nossa operação, que é a área de growth, a área de crescimento, que é realmente uma área que está especializada cada vez mais nesse processo de digitalização, de ir ao mercado de uma maneira, buscando mais uma estratégia, sai de uma estratégia mais de awareness, de marca, de reforço de marca e muito de branding, mas muito mais para uma questão de conversão. Então está se trabalhando muito mais forte conversão de 2019 para cá e vem evoluindo 2020, 21, 22, 23, cada vez mais. Né? A Cogna hoje, junto com o Mercado Livre, são duas das operações mais importantes aí que entregaram as melhores entregas, tanto no Google como em Meta, sobre a linha de conversão. Ou seja, a gente vem desenvolvendo muita ciência mesmo para poder aplicar, porque vai passando o tempo, o orçamento também vai se apertando, vai se modelando de acordo com a realidade do mercado. Né? Então, você vai estreitando ali, perto daqui, você tem que ser mais... Você vai ter que ser mais... Vai ter que ser mais eficiente, né? Dinheiro tem, mas como é que você consegue pegar essa linha e ter mais eficiência? O mesmo dinheiro fazendo mais resultado, né? Mais resultado. Então, como é que faz isso? O digital foi essa descoberta que a gente está indo hoje. Então, hoje, nossa estratégia ela é 90%, 95% digital. Hoje, a gente dificilmente você vai ver alguma coisa nossa em out of home. Muito predominante, nossa estratégia é voltada para digital mesmo, que a gente entendeu que o nosso público é um público recorrente do digital, vai buscar no site, vai sendo impactado com as nossas mídias, nas redes sociais, vai entrar no WhatsApp nosso para poder interagir, para poder fazer uma conversão e vai ser atendido por alguns dos canais também, os canais que a gente tem, nossos canais aqui de distribuição, que é o meu canal de plataforma do consultoria de educação. 360 do mundo digital, né, cara? Ele tá no WhatsApp, ele tá no Instagram, ele tá em blog, nossa, blog, ainda muita gente usa, né? Ele tá em canais... Muita gente usa blog, muita gente usa blog, cara. O público leitor usa bastante. E me diz uma coisa, qual foi o maior desafio que vocês viram para ter essa adaptação, assim? Que deve ter algum momento que ficou um pouco perdido ali naquele encaixe, né? Aquela hora que eu falei ali que deu uma mudança, deve ter tido algum desafio ali que vocês demoraram um pouquinho para de repente se adaptar, ou foi bate pronto e deu certo? Olha, Carlos, o maior desafio que a gente teve, sem dúvida nenhuma, foi na pandemia, né?
A gente tinha, por mais que a gente tenha uma estrutura muito forte, por exemplo, a gente tem estúdios que fazem a aula online, ao vivo, no D1, onde foi decretada a questão da pandemia, que foi decretada a quarentena, a gente, no dia subsequente que foi o anúncio da pandemia, a gente já estava com os nossos professores fazendo aula online, 100% online. Aula ao vivo para poder atender a necessidade dos alunos, né? Mas a gente teve que aprender a entender desse método, porque assim, muda muito. Tem muito professor que não tinha habilidade de poder falar ao vivo, numa câmera. Uma coisa é você olhar uma sala de aula com 40 alunos, outra coisa é você olhar com um Verdade, ponto verde na frente da tua cara e ter que é explicar. verdade. A É isso que eu estou dinâmica é fazendo agora. diferente. Isso que eu estou fazendo agora, porque eu Exatamente. demorei muito para me acostumar a olhar para uma câmera, sendo que eu estou te vendo aqui. Então eu converso, Isso, exato. entendeu? Para ficar aquela É uma, dinâmica e tal. é, Não, cara. Eu acho que, E me diz assim, assim, desculpa, a pandemia, na verdade, ela para mim, ela foi é, um asteroide, cara, que bateu na Terra, cara, e removeu todos os dinossauros do planeta, no sentido corporativo. Todas as empresas que sobreviveram a isso, cara, pode ter certeza que estão muito se mais bem adaptou, quem preparadas se para adaptou seguir rápido adiante, ficou. né? Quem se Exatamente. adaptou rápido Que é ficou. eu falo muito isso para o meu time, né? Não é o mais forte que sobrevive, aquela questão do conceito de Darwin lá atrás, né? Não é o mais forte que sobrevive, mas sim aquele que mais rápido se adapta a todas as mudanças que estão acontecendo. Isso na vida profissional, na vida pessoal, na vida do digital, tudo a gente está sendo atropelado por um monte de coisa. Vem agora a inteligência artificial tomando conta aí, cara, Meu Deus, tá assombrando todo doido. mundo. Né? Então tem muita coisa que a gente vai ver ao longo de 2024 que muito provavelmente em 2025 vai ser descartado. Porque assim, não é, Cara, isso vai aqui ser já foi. rapidinho, cara. Já foi Pelo que passado. eu acompanho em tempo real, eu tenho as aplicações aqui dentro da minha área. Vou falar só da minha área, marketing em geral. Eu sempre tive muitas pessoas que faziam trabalhos para mim e já comecei a não fazer alguns, né? Isso porque ainda eu estou contratando uma pessoa que faz os prompts que essas pessoas fariam no manual. Sim, Eu acredito sim. que vai existir o operador de inteligência artificial. Esse cara vai existir, Perfeito, né? cara. Eu acho que Esse você cara vai está existir. corretíssimo eu acho que você está corretíssimo na tua previsão. Eu tive esse ano passado, agora em 2023, eu tive em Austin, na SXSW, que é o maior evento de inovação, de tecnologia, de tudo que acontece sobre inovação. E foi muito falado em inteligência artificial, né? Então, muito que se falou foi o seguinte, Carlos, a internet que a gente conheceu está morta, né? A gente ainda vai falar muito sobre isso, né? Futuro, o envolvimento de todos aí vai ser cerne para essa questão do entendimento de que vai ser o próximo passo. A internet, a inteligência artificial, dos próximos 10 anos, ela vai evoluir quase 1000 vezes mais do que a Do que gente os tem no dia últimos de 10. hoje. Uhum. Né? Então, se você chega, por exemplo, para uma M-Web, que é uma das grandes futuristas, né, apresentando e dizendo para você assim, em 10 anos a gente vai estar tão avançado em inteligência artificial que a gente já vai estar fazendo tudo através de osmose. Meu, Imagina você estar pensando em alguma coisa do tipo, que vontade de comer um McDonald's e aparece na tua tela não perca tempo, peça aqui agora e venha comer. já tá meio As assim, né, coisas cara? vão. Você sabe disso, né? Se você fala Apesar de perto dos todo mundo dizer que aparelhos, isso já não. começou. Apesar de as pessoas dizerem que isso não acontece, Mark negava isso, né, na época que a gente estava lá, Aham. mas é uma evidência muito forte de que está acontecendo. Né? Você imagina que em 2030, por exemplo, você imagina hoje entrar dentro do avião sem um piloto, cara? Você não imagina isso, é surreal. Mas Vai em ter um cara 2030 a sentado previsão lá, é mas que não vai tem. fazer nada. Porra, é isso. Hoje o cara não usa, ele só ajuda a controlar. Né? Ele faz mais o conceito de estar conversando com o operador de voo, mas o computador já faz tudo, né, praticamente. Mas imagina, tem várias áreas que se você não se preparar, você vai ficar para trás, cara. Por exemplo, É. o setor jurídico. Hoje já tem várias plataformas de inteligência artificial que dominam várias questões jurídicas que respondem toda a questão jurídica que um advogado às vezes era contratado para dar o parecer dele. Então, como é que você se adapta a isso? É verdade. Você tem que se adaptar, você tem que melhorar o teu prompt, você tem que melhorar a tua argumentação, você tem que estudar mais. Né? Tem duas formas de a gente fazer isso, cara. Ou a gente usa a inteligência artificial em benefício próprio para a gente evoluir como ser humano e como indústria, ou a gente vai ser engolido por ela e estamos ferrados. Né? Então a gente Não. tem que preparar realmente para o próximo passo, cara. A gente tem que continuar estudando. Por isso a educação é importante. Qual é a grande missão, no meu entendimento, para os próximos anos do setor de educação? Preparar profissionais para o mercado
que vem aí para frente de inteligência artificial, de tecnologia. Hoje, cara, eu gosto de falar sobre esse tema porque é um tema realmente que Fica à pega vontade. muito. O mercado de educação, o mercado de tecnologia, cara, é um mercado que ele vai deixar muita gente, ele vai colapsar se a gente não conseguir botar profissional. Então, vou dar um dado para você. Até o final desse ano, no Brasil, a gente vai formar 24 mil profissionais de tecnologia. Tem 303 mil vagas em aberto até 2026, cara. Com uma média salarial É de uma 9 disputa, né? mil. E a gente não tem gente para trabalhar. Vai colapsar, cara. E quando a gente entra com várias empresas de tamanho de multinacionais como Oracle, Google, diz assim, pelo amor de Deus, forma profissionais de tecnologia que a gente vai contratar. As pessoas estão saindo do Brasil, cara, para ir morar na Itália, para ir morar na Alemanha, para ganhar em euro, porque estão buscando, é um problema Tá global, não é um faltando. problema só do Brasil. A internet evoluiu de uma forma tão grande que hoje poucas pessoas têm o domínio de muito. E muito pouca gente aí vai para dentro desse mercado. Então, se eu puder, para todo mundo que está nos assistindo, se você está em dúvida para onde você vai construir a tua carreira, avalie aí para o mercado de tecnologia, porque o mercado de tecnologia é um mercado que vai crescer demais. E muito provavelmente, antes da tua formação, você já vai estar com emprego. E é muito bem empregado. Por quê? Porque falta muita gente hoje. As empresas estão desesperadas através disso. Então, o avanço da inteligência artificial também é parte disso. Olha, a gente está precisando dar um próximo passo. Como é que a gente faz isso sem pessoas? Metendo tecnologia. Cara, isso é ela quase ela soa até assustadora, mas ao mesmo tempo a gente sabe o que tem que ser feito, né? E me diz uma coisa, Daniel, sobre isso tudo, eu tenho uma outra parte que eu fiquei curioso. E como é que tu foi para liderar todas essas situações todas? Porque que tu teve sempre essa experiência de liderança, né? E nós chegamos agora aqui nesse assunto e tal. E dentro de cada desses momentos, cara, como é que estás vendo aí para liderar essas movimentações? Porque são movimentações, por exemplo, da pandemia, uma movimentação muito rápida, né, que teve que ter sido feito. Como você falou, num dia acabou, no outro dia os professores já estavam em casa dando aula e se adaptando. E como é que é essa parte da tua liderança dentro da Cogna, como é que tu viu isso? Como é que tu absorveu isso? Foi difícil? Foi fácil? Me conta um pouquinho aí. Cara, excelente pergunta. É porque eu sempre fui muito apaixonado em trabalhar com pessoas, desenvolver pessoas, né? Então, esse negócio de liderança é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu falo que o grande mal do executivo é não ter tempo para desenvolver as pessoas, né? E eu acho que isso se diferencia de uma pessoa que tem um time que tem entregas consistentes, são pessoas realmente que tem um gestor que tenha mais tempo para se desenvolver. Então, boa parte do meu trabalho hoje é fazer com que as pessoas pensem fora da caixa, desenvolver as pessoas a se provocarem cada vez mais, né? E a gente teve que se adaptar. De uma hora, imagina, da noite para o dia, o time que trabalhava na rua teve que trabalhar dentro de casa. Como é que a gente monta essa estratégia? Como é que a gente monta essas PAs de atendimento? Como é que a gente muda o discurso? Como é que a gente faz o speech do cara para poder argumentar com o aluno? Como é que você traz o aluno dentro de casa numa pandemia? Então, a gente foi se adaptando a tudo isso, cara, e assim, a gente saiu muito mais forte, muito mais fortalecido como time, como unidade, porque a gente viu que realmente era possível avançar mesmo diante de uma diversidade tamanha que foi essa da questão da pandemia, né? E hoje a gente trabalha aí com time, eu tenho hoje debaixo da minha estrutura aí aproximadamente 35 pessoas, e é uma estrutura que eu tenho três gerentes, tem três senior managers, né, de gerentes, e aí o time todo de analista, de desenvolvimento, time de tecnologia, time de CX, time de UX, para poder atender todas as demandas da plataforma. E, cara, a gente trabalha de uma maneira muito feliz. A grande coisa, qual é a grande sacada do negócio? Eu tenho 3 tipos de gerações diferentes no mesmo time. Tem gente de 50 anos no meu Isso é time e muito tem bom. gente de 18 anos no meu time. Para você ter uma ideia, cara, eu tenho um cara que foi meu par na época da TIM e ele está trabalhando comigo hoje e está fazendo um belíssimo trabalho na parte de distribuição. A outra, que veio também comigo de outra operadora, trabalhava está fazendo um Member Get Member, que é o amigo Vale Prêmio. Está evoluindo e está crescendo muito. E a gente está puxando assim, gente do mercado de afiliados. Eu descobri um talento, cara, com uma menina de 18 anos que ela me convenceu, disse assim, Pilman, eu recebi uma plaquinha da Hotmart com uma venda de 50 mil reais de venda. Era uma pessoa muito simples.
Eu falei, mas como é que você fez isso? O que você vendia? Qual o produto? Eu vendia a receita de brigadeiro gourmet. Eu falei, pelo amor Uma galera de Deus, vendia isso pessoa... aí, só para eu imagino quanto o dono disso aí deve ter ganhado de dinheiro. Cara, 50 mil reais vendendo receita de brigadeiro gourmet. Como é que essa profissional pode trazer para o nosso mundo? E ela está transformando a visão de afiliado dentro daqui. Então, Sim, olha como é muda um as coisas, background né? que Você tem vocês uma não pessoa estão acostumados e ela estava na prática, né? um avião, cara, um talento com 18 para 19 anos fazendo. E assim, quando eu fiz a proposta para ela, ela disse assim. E hoje, a gente sabe da realidade, cara. Muita gente abandona a venda por aplicativo, a venda do Hotmart, a venda do modelo de afiliados para pegar uma CLT, para garantir os benefícios. Cara, eu tive que convencer ela umas 4 vezes e ela vir trabalhar conosco porque ela não ela disse assim, eu acho que eu quero ficar vendendo o produto que vocês vendem porque eu vou me dar bem. Eu vou ganhar o dobro do que você vai me pagar. É verdade. Sabe? Eu tive que provar para ela, assim, puta, não, é verdade, mas eu quero te mostrar um outro mundo aqui que você pode crescer aqui dentro e trazer inovação de uma forma que a gente nunca viu. Então, Pode fazer os dois também, né? Não pode. Aí é por uma Não questão pode? Trabalhou dentro da empresa, já era. Não. Tá. Uma vez que você que uma vez que você tem CLT, você não consegue ter um MEI. Então você não consegue continuar tocando as duas coisas juntas, porque você tem que abrir mão de uma ou de outra. É um conceito meio estranho. Aí as pessoas vão para laranjas, né? Botam os seus cítricos lá para poder botar no nome, enfim. Mas aí sempre dá rolo. A gente sempre sabe que quando envolve outra pessoa dá problema. Mas a gente tem como uma política de não ter esse tipo de condição, né? Mas está ensinando a gente a mudar. Então, trabalhar com gente, para mim, é o grande exercício de toda a liderança, cara. A gente só consegue avançar. Eu tenho certeza que hoje você se tornou uma grande referência no modelo de afiliados, no mercado de afiliados. Não foi porque você construiu esse negócio sozinho, cara. Porque você vem trabalhando com gente desde lá atrás, 2009, 2010, vai falando, vai errando, vai tomando tombo, vai aprendendo, vai ajudando as pessoas a se desenvolverem. Eu tenho certeza que você tem talentos no teu time que você não quer perder por nada. Né? Então, é uma construção, leva tempo. Né? Então, eu tenho certeza que você só chegou aonde você chegou porque você também teve um time muito bem preparado para poder seguir, porque se você não tem tempo para desenvolver eles, cara, dificilmente o cara vai vir preparado para você. Esse é o grande desejo de todo profissional, mas não vem. Hoje em dia, cara, eu vou te falar, essa gurizada tá vindo quase pronta, só tem que moldar um pouquinho os pensamentos deles, porque é a geração, né? É a geração. Cara, mas, Daniel, nós estamos indo pro final aqui, tá? E vamos para as considerações aqui, cara, e o que eu quero te falar é, cara, que foi muito bom esse papo, cara. Eu sei que, cara, se deixar, a gente fica umas 4 horas aqui, né? Tem assunto para tudo, né? Tem assunto para tudo. Um outro momento a gente pega um assunto específico, a gente fala durante 2 horas aqui. Mas, exatamente. Assim, muito obrigado por ter aceitado o convite, prontamente, né? Eu já tinha te convidado faz um tempo, né? Mas esperamos aí o momento certo para tu vir, né? Que tu tivesse de boa para vir também. Passou as férias de fim do ano, né? Todo mundo descansou e tal. E é isso, cara. Eu gostei de bater esse papo, tem muita coisa legal, tem muitos dados ali que depois eu vou dar uma assistida ali, eu vou já pegar o bloquinho ali, vou anotar ali e guardar ali, porque eu sei que aquilo ali é útil. Tem muita coisa útil aí, pessoal. E é isso, Daniel. Cara, foi um prazer te ter aqui, de tantos anos que a gente já se conhece, e tá conversando sobre uma coisa que a gente gosta, que é sobre vendas, sobre marketing, sobre pessoas, né? Então é isso aí, cara. Carlos, eu quero te agradecer demais pela oportunidade de estar aqui no Letscast. Seu número 8, tenho certeza que vai número 300, 400. Eu vou me lembrar lá que eu fui a 8ª pessoa que você entrevistou. Te desejo muito sucesso aí nessa tua empreitada. Você é um cara que eu admiro, sempre respeitei, gostei demais. E vai fundo, cara. Vai atrás dos teus sonhos aí que você vai conseguir chegar. E eu tenho certeza que isso aí vai bater mais de 1 milhão de seguidores esse podcast rapidinho. Você vai bombar. Tudo que você bota a mão, você sabe fazer e faz muito bem feito, cara. Parabéns aí, tá? E muito obrigado pela oportunidade de estar levando um pouco dessa história que eu comentei aqui, de trazer, de movimentar as pessoas, de transformar a vida das pessoas através da educação e que a gente mude o nosso país para melhor aí de alguma forma, né? Seja através da educação, seja através da renda, empregabilidade e outros assuntos, tá bom? Obrigado. Pô, é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi o nosso ADS Cast 8. Daniel Pilman, sócio-diretor da Cogna. E é isso aí. E, Daniel, só uma coisinha para o final aqui. Para se alguém quiser ser afiliado e trabalhar com vocês, tem algum link específico que tu vai deixar comigo depois? Tem algum site, alguma coisa? Ou é um convite que vocês fazem especialmente para uma pessoa? Eu esqueci de fazer o jabá, né, cara? Cometi um grande erro, mas o papo estava tão gostoso que eu acabei esquecendo disso.
mas busca na própria, no Play Store ou do iPhone, a gente acaba buscando lá pelo Consultoria e Educação. Consultoria e Educação, vai ter um aplicativo que você vai baixar e você vai lá receber todas as informações. Se você não sabe nada de educação, não se preocupa, porque você vai aprender tudo de maneira super prática e dinâmica no próprio app. Ele vai deixar você super à vontade para poder fazer isso. Então baixa lá nas lojas, Consultoria e Educação, e você vai ver Android, um pouco desse mundo da educação. Tem para tudo, tem para Android, né? Tem para iPhone, tem para tudo. Tem para todo mundo que queira Qual vender é o nome e queira do mudar de aplicativo vida. mesmo? Consultoria e Educação. Consultoria e Educação, pessoal. Só chegar lá o aplicativo. Isso. Vou ver se eu encontro o link, eu coloco aqui na descrição também, né? Aí a pessoa vai lá, ela dá uma olhadinha e tal. E é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, Daniel, e tamo junto. Obrigado, um abraço.